Queridos irmãos e irmãs, boa noite, bem-vindos, bem-vindas a esse nosso 6º dia da novena do Santo Natal, em preparação para essa grande festa da nossa fé. Essa celebração, então, da vinda do Senhor entre nós, da vinda da palavra, a palavra de Deus que se faz carne. Esse, aliás, é o tema que nós estamos meditando todos os dias a partir de um aspecto. A palavra que vem ao mundo, a palavra que é luz, a palavra que revela, que se manifesta a nós na pessoa de Jesus. E o acesso que nós temos à pessoa de Jesus, à sua verdade, à sua mensagem, é a palavra da Bíblia, a palavra da Escritura. Então o convite dessa novena de Natal é que a Bíblia, a palavra de Deus, os textos bíblicos, façam parte do nosso caminho, do nosso dia a dia, que nós ganhemos ainda mais intimidade e conhecimento desta palavra. Então vamos entrar nesse 6º dia da nossa novena do Natal e vamos nos colocar então na presença do Deus de amor, do Deus comunhão, o Deus Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora com o canto do Advento, hoje o Senhor virá libertar o seu povo, nós entramos um pouquinho mais no sentido, na espiritualidade, enfim, no clima desse tempo do Advento, que vai chegando já no finalzinho. Então agora o nosso canto inicial, o canto do Advento. Com segurança, vem novamente marchar conosco, Senhor da história, nossa esperança. caminhos de cada dia, seus
Depois então desse início da nossa novena, passamos então ao Salmo com o qual nos dirigimos ao Senhor nessa noite, respondendo a Ele, que nos convoca para esse momento de oração, de encontro, de meditação. É o Salmo 131, a primeira parte. Num dos dias da novena, nós já meditamos a segunda parte. Hoje vamos na primeira. As promessas do Senhor à casa de Davi. Então o Senhor que promete a Davi um herdeiro, um rei, o Messias rei, que seria herdeiro, que seria descendente de Davi. É Jesus, Jesus que vem, como nós ouvimos inclusive no Evangelho da missa de hoje, nessa descendência de Davi. Tantos nomes, esses elos da corrente que vão significando que essa promessa de Deus se cumpriu. Então rezemos este salmo. Recordai-vos, ó Senhor, do rei Davi, de quanto vos foi ele dedicado, do juramento que ao Senhor havia feito, e de seu voto ao poderoso de Jacó. Não entrarei na minha tenda, minha casa, nem subirei à minha cama em que repouso. Não deixarei adormecerem os meus olhos, nem cochilarem em descanso minhas pálpebras, até que eu ache um lugar para o Senhor, uma casa para o forte de Jacó. Nós soubemos que a arca estava em Éfrata, nos campos de Jaar a contemplamos. Entremos no lugar em que ele habita, ante o escabelo de seus pés o adoremos. Subi, Senhor, para o lugar do vosso pouso, subi vós com vossa arca poderosa, que se vistam de alegria os vossos santos e os vossos sacerdotes de justiça. Por causa de Davi, o vosso servo, não afasteis do vosso ungido a vossa face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então fiquemos no coração com essa última súplica do Salmo, Não afasteis do vosso ungido, somos todos ungidos do Senhor pelo batismo, a vossa face, ó Senhor. Pedindo então que Deus não afaste de nós a sua face, mas pelo contrário que a revele na palavra que vamos ouvir. Agora abramos o nosso coração para a escuta da palavra de Deus, com o canto de preparação, de acolhida à santa palavra. Acendamos a lamparina, acendamos a lamparina, sentinela a vigiar. Logo o Senhor virá, logo o Senhor virá. Deus conosco luz a brilhar, Deus conosco luz a brilhar. Acendamos a lamparina, acendamos a lamparina, sentinela a vigiar. Logo o Senhor virá, logo o Senhor virá. Deus conosco luz a brilhar, Deus conosco luz a brilhar. Eis que já se avista a salvação chegando, vem aclarando nossa escuridão, o Senhor da luz. Acendamos a lamparina, acendamos a lamparina, sentinela a vigiar. Logo o Senhor virá, logo o Senhor virá. Deus conosco luz a brilhar, Deus conosco luz a
Hoje nossa leitura bíblica está no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. Então, Mateus 1, versículos 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. E enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em casa a sua mulher. Então está aqui, irmãos e irmãs, a leitura desse dia. E como símbolo, nós vamos colocar junto da nossa Bíblia um cartãozinho, um bilhetinho com a palavra Emanuel. Então, Emanuel, que significa, como diz o próprio texto, Deus está conosco. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a perceber na palavra de Deus, no Evangelho, sobretudo, esse que nós ouvimos, mas em todo o Evangelho, um sinal de que Deus está conosco. Na sua palavra, Deus permanece muito perto de nós. A palavra está perto da nossa boca, do nosso coração, vai dizer o profeta Isaías. Então Deus está conosco também quando nós meditamos, quando nós acolhemos a sua palavra. E nessa noite, sinal, de acolhida da palavra de Deus, modelo de acolhida dessa palavra, é São José. São José, o homem do silêncio, por isso o homem da escuta. Quando nós falamos demais, nós não damos a oportunidade de ouvir bem. Não nos damos essa oportunidade. Nós acabamos querendo ocupar todo o espaço, querendo ocupar todo o tempo, e não permitimos assim que os nossos ouvidos, no silêncio interior que fazemos, captem, recolham aquilo que os outros dizem, e mais ainda, aquilo que Deus diz. São José então aparece no Evangelho de São Mateus como esse homem do silêncio. Nós não temos assim nos Evangelhos nenhuma palavra direta de São José. Como que o evangelista dizendo, São José então disse, : abre aspas. Não temos isso. Mateus simplesmente relata aquilo que se passava dentro de José. Então, no silêncio do seu coração, dos seus pensamentos, esse conflito interior que ele viveu, não entendendo, não compreendendo o que estava acontecendo com ele ao seu redor. São José, porém, é esse sinal de fé, esse homem de fé. E assim como o José do Antigo Testamento, que se
que se destacou na história sagrada por ser o homem dos sonhos, esse José agora do Novo Testamento também tem um sonho. E é por meio desse sonho que a palavra de Deus é revelada a ele. Então o anjo aparece em sonho a José e diz que ele deveria acolher Maria, porque aquele filho é fruto do Espírito Santo. E José vai ter uma missão, a missão de dar o nome, ou seja, de ser o pai, de ser a referência daquele lar, de cuidar daquele lar, de cuidar daquela criança. E São José vai cumprir essa missão ao longo da sua vida. Não sabemos por quanto tempo São José viveu com Jesus e Maria. A tradição diz que ainda assim na juventude, até a juventude, Jesus teria tido essa convivência com José. José teria morrido nos braços de Jesus, jovem, rapaz, e Maria. E José então cumpre esse papel de pai, de referência. De maneira que toda a humanidade de Jesus é marcada por essa influência de José, por essa referência, por esse modelo de homem que foi São José. Assim como o pai marca a vida do filho, pelo testemunho, a ponto do filho até aprender os trejeitos, o jeito de ser do pai, podemos dizer que em Jesus também muita coisa era de José. Na aparência física, Jesus era semelhante a Maria. Ele recebeu de Maria a carne. Mas no caráter, coisas do temperamento, na maneira de agir, foi de José que Jesus recebeu essa referência. Mas voltando àquele momento que o Evangelho nos conta. Então, depois desse sonho, José acorda com a decisão tomada. Ele então acolhe Maria. Ele que talvez pensando que iria até atrapalhar, decide se afastar de Maria, ele percebe que Deus conta com ele. São José então acolhe Maria como sua esposa e assume assim o seu lugar na história da nossa salvação. Então hoje, tendo como tema a palavra acolhida, não adianta Deus ser o Emanuel, Deus conosco, se nós não o acolhemos. Se nós passamos assim indiferentes diante daquilo que Ele quer nos mostrar, daquilo que Ele quer nos comunicar. São José, então, esse modelo de acolhida, esse homem que faz da palavra de Deus o critério da sua vida, o critério da sua tomada de decisão. Então peçamos a São José que a palavra de Deus também seja o grande critério das nossas decisões. O critério que vai norteando, que vai orientando a nossa vida. E para que de fato a palavra de Deus seja isto, irmãos e irmãs, não tem outro jeito, nós precisamos conhecê-la. Nós precisamos acolhê-la em nosso coração. Não podemos passar um dia sequer sem ter a palavra de Deus diante de nós. Na escuta, na leitura, na meditação, de algum jeito. A palavra de Deus precisa todo dia chegar até nós. Seria tão bom se nessa novena de Natal a gente se decidisse, de acompanhar as leituras do dia. Quem sabe de criar uma relação com essas leituras, com o Evangelho sobretudo, marcando aquela palavra que mais nos chama a atenção, tentando, enfim, tirar um significado para nós, daquela leitura que nós ouvimos, daquela homilia que nós ouvimos, guardar, para que a palavra de Deus possa ser então esse critério, para que de fato acolhendo o Emanuel que vem a nós na palavra, possamos como José, acordar, levantar e nos decidir, assumir o nosso lugar também
na história da salvação. Que o Senhor então nos ajude, irmãos e irmãs, que essa palavra nesta novena encontre abrigo nos nossos corações. E agora vamos ao Magnificat. Nós que estamos já nessa preparação, muito próxima do Natal, com as antífonas do Ó, hoje temos a antífona Ó Sol Nascente. Ó Sol Nascente Justiceiro, resplendor da luz eterna, ó vinde iluminai os que jazem entre as trevas, e na sombra da morte e do pecado estão sentados. O nosso canto do Magnificat. Oremos. Ouvi com bondade, ó Deus, as preces do vosso povo, para que, alegrando-nos hoje com a vinda do vosso Filho em nossa carne, alcancemos o prêmio da vida eterna, quando ele vier em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então amanhã, para o 7º dia da nossa novena, o símbolo que nós vamos colocar junto da palavra de Deus, da Bíblia, do livro, da palavra, é um crucifixo. Tão grande ou pequeno, com pé ou de parede, como a gente tiver em casa, um crucifixo. Vamos então providenciar para amanhã, para esse dia de novena, para termos conosco e assim contemplarmos esse símbolo que vai nos ajudar a rezar.
Vamos receber a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite e até amanhã.